Romanos 8, verso 28. Diz assim na Bíblia: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, ó Pai, e mais cortante que uma espada de dois gumes. E é poderosa, ó Pai, para trazer transformação nas nossas vidas, para tocar no nosso espírito e na nossa alma, Senhor. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito traga revelação sobre nós nesse momento. E nós repreendemos toda distração, todo espírito que venha causar confusão, ó Pai, falta de entendimento, todo espírito que venha tentar roubar essa semente que será lançada agora. Mas eu declaro que há uma terra fértil nesse lugar, na vida de cada irmão, Senhor, que vai receber a Tua palavra e que ela vai frutificar a 100 vezes por um, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, os irmãos sabem que eu falo muito esse Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aliás, isso tem sido uma constante em minha vida. Todas as coisas que acontecem, eu procuro entender como que eu vou sair lucrando nisso aí, num bom sentido, é claro. E isso não quer dizer que tudo que acontece na sua vida é Deus quem faz, né? Existem coisas, irmãos, e nós não podemos ignorar. Nós vivemos num mundo caído. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E mais do que isso, fala que o diabo é o príncipe desse século. Portanto, irmãos, nós somos como forasteiros numa terra hostil. Nós estamos no meio de um campo de guerra. A Bíblia fala lá em Efésios que nossas armas nessa batalha não são armas carnais. Mas espera aí, que batalha? Então nós estamos no meio de uma guerra espiritual. E eu quero dizer para você que quem está numa guerra, às vezes ou outra, leva aí um tiro aí, leva um estilhaço de bala. Um tiro não vamos colocar, assim, é muito forte. Mas acaba se machucando, ou sobra alguma coisa para as pessoas. E assim também é em nossas vidas, irmãos. Muitas vezes a Bíblia fala, se você for, por exemplo, ler aquilo que Salomão escreveu em Eclesiastes, ele fala, olha, o sol ele nasce para todos, mas da mesma forma a chuva sobrevém sobre todos. E tudo que acontece, tanto para o ímpio, acontece também para o justo. Porque nós vivemos debaixo da mesma terra. Então, foi ano passado que passou o furacão aqui na Flórida, foi o Irma, que era o nome dele? Foi o Irma, né? Foi ano passado, né? Então veja, retrasado, estou sentindo falta já. Aliás, já começou a temporada, né? Não, né? Então, irmãos, veja, é porque você sabe, né? Brasileiro quando vem para cá, tudo é novidade, né? Eu nunca tinha passado por um furacão na minha vida, achei tão emocionante isso. Mas tá bom, né? Veja, a Bíblia fala que o furacão que vem sobre o ímpio, vem sobre o justo também. Não tem mais ou menos aquele negócio de, o furacão vai passar. Não, opa, que é casa de um crente, vou dar uma desviada. Qual que é a diferença, irmãos? A Bíblia fala que aquele que ouve as palavras do Senhor e as guarda é como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E é interessante que a Bíblia não fala que nessa casa não vai acontecer nada com ela, muito pelo contrário. Fala que vai vir a chuva, vai vir o vento, e o que acontece com essa casa? Não acontece nada, ela permanece firme, porque ela está edificada sobre a rocha. E aí fala, aquele que não ouve, aquele que ouve as palavras e não as pratica, aqueles que não guardam a palavra do Senhor, é como aquele que edifica a casa sobre a areia. E aí vem a chuva e vem o vento e destrói essa casa. Mas é interessante que a chuva e o vento vêm para as duas, você está me entendendo? Sabe, não quer dizer que nós não vamos ter vento, não quer dizer que nós não vamos ter problema. Aliás, se você tem mais ou menos aí
anos de crentura, você já percebeu isso, né? Que a vida cristã tem seus problemas também. Mas está dizendo que quando você está firmado, quando você está alicerçado, e a palavra diz que a rocha é Cristo, quando você está alicerçado sobre Cristo e a sua verdade, está dizendo que pode vir o vento, podem vir os problemas, que isso não vai abalar as suas estruturas, não vai mudar aquilo que você é. Então, às vezes, a gente tem a impressão que a gente, por ser crente, tem que estar imune aos problemas. Deixa eu dizer, Deus quer trabalhar com você dentro dos problemas. Eu estou lembrando aqui daquela situação lá no deserto, em que, perto das águas de Mara, quando o povo foi picado por serpentes, né? E algumas pessoas começaram a morrer, isso está lá registrado na nossa Bíblia. E é interessante que o povo começa a orar a Deus e fala assim: Deus, tira essas serpentes daqui. Pergunto para você, Deus ouviu a oração ou não? Sim ou não? Quem acha que é sim? Quem acha que é não? Quem não acha nada? Veja, Deus não ouviu a oração daquele povo. Aquele povo pediu para que eles tirassem as serpentes, mas Deus não tirou as serpentes. Você sabe, é muito egoísta, né? Se tirasse as serpentes, quem já tinha sido picado, que se lasque, né? O que Deus providenciou para aquele povo? Falou: não, vocês façam uma serpente de bronze, prega no madeiro, e todo aquele que olhar para a serpente, ele será curado. Você sabe, às vezes a gente quer que Deus tire o problema, mas Deus não quer tirar do problema, Deus quer te ensinar a lidar com o problema. Deus quer te dar, te ensinar a solução. Sabe, e muitas vezes nós passamos pelos problemas e não entendemos e não vemos a hora de sair do problema, não é verdade? Mas deixa eu dizer, aproveita esse tempo, aproveita o tempo de dificuldade, aprende alguma coisa, né? Nós falamos na última mensagem na retrasada, né? A respeito do tempo de espera, como é maravilhoso e como é bondoso o Senhor em esperar. Então vê se você se aproveita alguma coisa nesse tempo de dificuldade. É isso que o Senhor quer fazer para você. Sabe, enquanto você está orando para Deus te livrar, Deus às vezes pergunta para você: escuta, por que você não aproveita e aprende alguma coisa com isso? Sabe, mas muitas vezes a gente quer simplesmente tirar o problema. E o problema disso é que nós nos tornamos adultos fracos. Você imagina uma criança que os pais começam a super proteger ela e vão tirando todo tipo de obstáculo, todo tipo de problema. No primeiro sinal de dificuldade, os pais vão lá e removem aquela dificuldade diante da criança. Como que ela vai se tornar um adulto? Sabe, eu quero dizer que Deus está comprometido com o seu crescimento. Aqui no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia fala que nós fomos chamados para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Você tem coragem de falar isso? Eu fui chamado para ser conforme Jesus Cristo. Que processo difícil, hein, irmãos? Não é simples, não. Mas deixa eu dizer, isso é o que Deus trabalha para você. Então a Bíblia, quando fala assim de todas as coisas cooperam, não é para você, I'm so sorry em dizer isso, mas não cooperam para você comprar o seu carro novo. Não cooperam para você levar aquela vida nas ilhas gregas. Não cooperam para você ter uma super aposentadoria e viver passeando. Não, cooperam para o projeto de Deus na sua vida. Amém? Sabe, nós precisamos entender isso, porque, veja, Deus quando nos chama, Ele tem um propósito estabelecido para nós. E se você ignora essa realidade, essa verdade espiritual, você vai estar o tempo inteiro nadando contra a maré, vai estar o tempo inteiro sem saber o que fazer da sua vida. Mas aquele que te chamou, ele tem um projeto para você. A Bíblia fala que aquele que os chamou também os predestinou. Você sabe, a gente tem um problema com essa palavra de predestinar, né? Batista então chega a arrepiar os cabelos de ouvir essa palavra predestinar. Porque tem uma outra turma, que é a turma dos tradicionais, presbiterianos, luteranos, que acham que predestinar quer dizer que o destino está tudo pronto. Eu não preciso fazer mais nada, tá tudo escrito nas estrelas. Não tinha uma música assim? Meu amor está escrito. Está tudo pronto já. Não é isso. Predestinação não é isso. As pessoas acham que
é predestinação, não, já está tudo arrumado, não adianta nada, eu não vou conseguir mudar absolutamente nada, eu já fui predestinado. Deixa eu dizer, predestinar significa que há um destino prévio. Amém? Os irmãos que entendem de português aí me ajudem. Predestinar, ou seja, eu estabeleci para você um destino que é prévio. Agora, Deus também te deu a opção de escolher, de andar por esse destino prévio, que eu previamente escolhi, que eu previamente estabeleci. Vou dar um exemplo para você. Eu posso fazer muitos planos para o meu filho, mas nada garante que ele vai querer andar dentro daquilo que eu estabeleci para ele. Então, bem, o meu projeto, meu filho, é que ele vai estudar em tal lugar, que ele vai torcer para tal time, que ele vai fazer tal coisa, e quando ele crescer, ele vai ser um pregador da palavra de Deus. Agora, isso é o destino que eu previamente escolhi. Mas veja, eu vou dar a opção de escolha para ele. Se ele quiser, ele não precisa ser isso. Então, da mesma forma, Deus ele faz isso conosco. Ah, pastor, não, mas Deus é soberano. Sim, dentro da sua soberania, Deus estabeleceu que fosse assim. Se você olha, por exemplo, o rei Saul, a Bíblia fala que Deus havia reservado um trono que seria eterno para Saul. Mas ele errou e por isso passou para Davi. Você sabia disso, que a Bíblia fala isso? Vamos abrir aí lá em Samuel, 1 Samuel 13. Vira mais umas páginas aí, foi quase lá. No verso 13 também, para quem gosta do número 13. O negócio azedou aqui no 13. Você sabe a história, Saul era o rei, e Samuel falou, olha, você fica aí que eu vou te ungir antes da batalha com os filisteus. E aí os filisteus começaram a aparecer, e Samuel estava demorando, e o povo começou a falar, e aí, como é que é? E o povo começou a sair, e ele resolveu fazer as coisas antes do profeta chegar. E aí, pouco tempo depois, Samuel aparece. Olha o que ele fala aqui, 1 Samuel 13:13. Diz Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Uau! Você sabe, irmãos, que a Bíblia fala que o reino de Davi não terá fim. Porque, na verdade, da raiz de Davi veio Jesus Cristo, que é quem vai governar eternamente. Então, eles falam que é do trono de Davi, o reinado será para sempre. Mas, de alguma forma, a Bíblia está dizendo aqui, 1 Samuel 13:13, que o Messias viria da linhagem de Saul. Está falando aqui que se ele não tivesse desobedecido, Deus estaria estabelecendo o trono de Saul para sempre. Então, agora eu pergunto para você, qual que era o pré-destino, o destino que Deus havia escolhido para Saul? Era que o reinado dele fosse para sempre. O que ele escolheu? Ele botou o pé na jaca, irmão. E aí Deus levantou Davi no lugar dele. Sabe, então esse negócio de predestinação, eu sei que muita gente tenta falar, não adianta o que eu faço. Não, deixa eu falar, Deus ele te deu o poder de escolha. Deus deixa você escolher qual que é o seu destino. Então, se você não entender, se você viver desconsiderando o projeto de Deus para a sua vida, você vai ter muito problema. Aliás, o maior problema de todos, deixa eu te dizer, é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Eu gosto disso. Tem um amigo meu que ele fala que o maior fracasso na vida de uma pessoa é ser bem-sucedida naquilo que Deus não chamou ela para fazer. Você entendeu? Porque você sabe, se as coisas estão dando errado, é fácil, né? Aliás, o erro ele é até um alerta para nós, né? Quando alguma coisa está dando errado, você para avaliar o que está dando errado. Será que eu estou fazendo alguma coisa que não é certo? Mas o problema é quando está tudo dando certo e você está indo para o lado errado. Ou seja, está tudo dando errado, mas você está pensando que está dando tudo certo. Entenderam? Não, estou fazendo uma confusão aqui. Então, irmãos, a Bíblia fala que nós somos chamados com um propósito. Deus criou o homem com um propósito. Quando você olha lá
nas primeiras linhas da sua Bíblia, está falando assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e dê a ele domínio, e que ele venha se multiplicar e dominar sobre a terra. Ou seja, a partir do momento, toda vez que Deus cria alguma coisa, Ele dá um propósito, Ele dá uma vocação. Deus não cria nada para ver no que vai dar. Deus, Ele não fala: eu vou criar essa cadeira aqui, depois eu vou ver para que ela vai me servir. Não, Deus não trabalha assim. Deus cria tudo com um propósito. Aliás, Deus criou o propósito primeiro que a pessoa. Você sabia disso? Eu sou do tempo que você ia naquelas igrejas bem pentecostal, e aquele profeta levantava lá e falava assim: Deus tem um propósito na sua vida, né? Deus tem um plano na sua vida, né? Eu achava aquilo demais, né? Talvez com uma profeta, né, que era muito conhecida nossa, falou assim: eu falo isso para ver se o cara acorda, né? E o cara ainda acha que está sendo elogiado, né? Tipo, ei, acorda, Deus tem um propósito na sua vida, levanta essa cadeira, vai fazer alguma coisa. Mas você sabe, com o tempo eu descobri que Deus não tem um propósito na nossa vida. Deus tem a nossa vida para um propósito. O propósito, ele vem antes de nós. A Bíblia fala que antes do mundo ser criado, aquele que de antemão conheceu você, ou seja, antes do universo, da terra ser planejada, Deus tinha um plano, e aí Deus pensou assim: bem, deixa eu pensar, hoje, lá no dia 23 de junho do ano de 2019, na cidade de Tampa, bem, eu preciso de alguém lá, já sei, vou criar o Ronaldo para estar lá. Vou criar o Diego para colocar dentro daquele plano que eu tenho. Acho que você já deve ter percebido que a terra não gira em torno de você, né? Isso, eu estava lembrando quando que caiu a minha ficha disso. Eu acho, imagina, foi muito tempo, graças a Deus. Acho que eu tinha uns 12 anos de idade, quando eu comecei a perceber que eu era só uma pecinha dentro de uma engrenagem completa, e que eu era parte de algo muito maior. Não é o mundo que gira em torno dos nossos problemas, nosso umbigo, das coisas. Não, existe algo que é muito maior. Deixa eu dizer, Deus não tem um plano na sua vida. Deus tem a sua vida para colocar dentro de um plano, dentro de um projeto. E esse projeto está em andamento. Deixa eu até te ajudar aqui. O projeto de Deus hoje, deixa eu falar, qual que é o empreendimento da vez? Onde que Deus está investindo? Para você aproveitar também e investir. Você sabe, né? Quando a gente vê alguém muito bem sucedido, fala: descobre aí no que esse cara está investindo aí, para eu investir também. Deixa eu falar qual que é o projeto da vez de Deus. Chama igreja. Igreja. Igreja é o maior empreendimento do universo. A igreja vai reinar sobre a terra. Quero dizer, se você quiser investir sem erro, invista na igreja. Quer saber o quanto importante é a igreja? Jesus morreu por ela. Só isso aí está suficiente. O próprio Deus veio em carne na terra para poder estabelecer a sua igreja. Da mesma forma que Eva foi tirada de dentro de Adão. Você sabe, Adão dormiu, a Bíblia fala, dormir é um jeito bonito de falar morrer, né? Deus matou Adão porque não tinha anestesia, não tinha nada naquela época. A única maneira era matar o cara, tirar a costela e fazer viver. Para Deus isso não é nada. Enfim, Eva foi tirada de dentro de Adão. A igreja, a Bíblia fala, foi tirada de dentro de Cristo. Cristo morreu por 3 dias. E durante isso Deus tirou a igreja nasceu de Jesus Cristo. Então essa é a importância. Será que é importante para Deus a igreja? Será que é importante? Ele mesmo, você sabe, tem um ditado que fala assim: quem quer fazer bem feito, faz ele mesmo, vai você mesmo fazer, se você quer bem feito. Ele mesmo veio aqui fazer a igreja. Sabe, então esse é o projeto de Deus. Sabe, e Deus deu o privilégio para mim e para você fazer parte desse projeto. Posso ouvir um amém por isso, irmão? Irmão, você não tem noção do que é isso. A igreja, é porque nós ainda não olhamos como Deus vê a igreja. Mas a Bíblia fala que a igreja, ela é gloriosa. A Bíblia fala que a igreja, ela é algo assim maravilhoso. As pessoas ainda não reconhecem, porque nós ainda somos muito naturais. Nós enxergamos ainda os defeitos, nós enxergamos a precariedade. Mas veja, Deus já enxerga o trabalho pronto. Eu tenho certeza que se nós enxergássemos a igreja como realmente Deus enxerga, nós não íamos largar a mão disso aqui, irmãos. Esse é o projeto de Deus. Sabe, Deus não está envolvido em mais nada nesses dias, além da sua igreja.
A igreja é a solução de Deus para o mundo. Então, quando aqui fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, fala que continua, mas quem que são esses? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja, você precisa considerar que há um propósito de Deus em andamento, que há um projeto de Deus para a sua vida. E sabe, deixa eu falar, por mais que Deus te ama, por mais que Deus queira que você viva bem, sabe, o interesse dele é que você realmente foque nas coisas que são importantes. Deus realmente quer que você enxergue aquilo que é primordial. Sabe, tem uma passagem legal que eu gosto na Bíblia, deixa eu achar rapidinho, você já acha aí. Lucas 16, verso 9. Jesus está falando aqui: por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Bem, essa é a NVI, está muito light. Abre, não sei que alguém tem Almeida aí, já deve ter até se assustado com o que ele está falando. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Tem alguém com essa versão aí? Tem uma outra versão que é pior ainda, fala assim: granjeai amigos com as riquezas ilícitas. Mas como assim, Jesus? Está falando para a gente pegar dinheiro roubado, dinheiro ilícito, para fazer amigo? Bem, está dizendo aqui: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Bem, o que são essas riquezas ilícitas, irmãos, que aqui está falando? O que é esse? Está falando de dinheiro do jogo, será? Dinheiro de corrupção? Né? Eu estava discutindo isso com a minha esposa essa semana, e é interessante, deixa eu mudar aqui, tirar da Almeida e botar na revista atualizada. Das riquezas de origem iníqua, fazem amigos. Veja, na verdade Jesus está falando de toda a riqueza dessa terra aqui. Todo o dinheiro, irmãos, ele não deixa de... toda a riqueza que é desse mundo é uma riqueza iníqua, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Esse papel moeda, esse dinheiro que circula aqui, é um dinheiro iníquo, como tudo que há nesse mundo. Por isso que ainda tem crente que pergunta assim: pastor, pode jogar na loteria, né? É errado jogar na loteria? Se eu ganhar o dinheiro, eu dou o dízimo, não dou o dízimo? Olha, irmão, iniquidade por iniquidade, a Bíblia fala que até o nosso trabalho, ele é iníquo. O dinheiro do nosso trabalho, você acha que é um dinheiro muito santo, né? A Bíblia fala que toda a riqueza desse mundo, ela é iníqua. Né? Só uma explicação um pouco fora. Por isso que quando nós damos a 10ª parte, nós estamos santificando algo que é iníquo. Por isso que nós damos o dízimo. Mas não é isso que eu quero dizer. Irmãos, então, por que essa riqueza iníqua? Agora vamos continuar lendo esse texto aqui, no 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta ou iníqua, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Por que a riqueza do mundo é iníqua, é injusta? Porque a verdadeira riqueza são as riquezas celestiais. Então, aos olhos de Deus, todo esse dinheiro, todo esse sistema capitalista ou marxista que há na terra, toda essa circulação é iníqua. E a riqueza verdadeira são as riquezas do céu. Sabe, então o propósito de Deus não é te encher dessa riqueza aqui, ainda que nós necessitamos dessa riqueza aqui, mas a verdadeira riqueza é a riqueza do céu. E ainda que você não perceba isso, o seu pai percebe, o seu pai cuida de você. Então muitas vezes a gente começa a se perder nessas coisas que são daqui, que são da terra, que são terrenas, e esquecemos das verdadeiras riquezas. Irmãos, Deus não quer que você se perca. Deus está alertando a você, fala: olha, cuida daquilo que realmente importa na sua vida. Você sabe, mas muitas vezes a gente está tão preocupado com o nosso dia a dia, que esquecemos do propósito eterno de Deus. Sabe, esquecemos o que realmente Deus quer de nós.
Sabe, e é claro que o diabo, sabendo disso, ele faz com que você se torne escravo desse sistema e dependa. Como é que o diabo faz hoje, irmãos, para tirar os crentes do foco? Como é que faz? Através da escravidão, irmãos. Sabe, o tempo inteiro a gente dependendo e tendo que trabalhar e não ter tempo para as coisas que são da igreja. Sabe, eu ficava pensando, eu falava, pô, miserável, foi trabalhar no meio do culto. Mas ninguém gosta de trabalhar. Ninguém gosta de estar ralando domingo de manhã. Sabe, mas por que a pessoa vai? Porque é a maneira como o mundo oprime as pessoas. Fala, se você não trabalhar, vai fazer falta. Se você não se esforçar, você vai passar necessidade depois. E sabendo disso, o que Jesus fala para os seus discípulos? Não andeis ansiosos com o que comer ou com o que vestir. Vamos achar isso aí? Hoje eu estou procurando um monte de passagem aqui na Bíblia. Quem sabe onde é que está isso aí? Mateus o quê, Diego? Mateus 6. Hã? Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Irmãos, em suma, tudo é isso que a gente está preocupado, é ou não é? O que eu vou comer, pastor? Você falou para eu ir lá, mas eu preciso trabalhar, você vai botar comida na minha mesa depois? Você sabe, deixa eu dizer uma coisa, o diabo ele não é criativo. Se você vai olhar lá quando aquele povo era escravo, quando o povo hebreu era escravo no Egito e trabalhava fazendo tijolos e betume, a Bíblia fala que Moisés foi diante de Faraó, que é uma representação de Satanás, e fala assim, deixa, aquela coisa, né? Deixa o meu povo ir, né? Por que a gente acha que eles têm aquelas vozes de filme, né? Deixa o meu povo ir. Sabe o que Faraó falou? Que é uma representação de Satanás. Esse povo está muito à toa. Vamos aumentar as cargas de trabalho deles. Sabe, então o diabo ele é o mesmo. Ele não é criativo, ele é persistente, irmãos, mas não é criativo. E é interessante que o modus, a maneira dele tomar, de tirar a gente dentro desse propósito, continua o mesmo. Jesus, sabendo disso, ele fala para os seus discípulos. Agora, por que ele fala para os seus discípulos? Porque eles tinham a mesma preocupação que você hoje. Pô, eu estava lá pescando, Jesus me chamou, nós estamos andando para lá e para cá, mas e aí? Na hora que o negócio apertar mesmo, Jesus, como é que nós vamos comer? Né? Qual que era o problema? Então Jesus, ele fala, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste é sustento. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, contudo afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo, que comermos ou que bebermos, ou com que vestiremos, porque, presta atenção nisso, irmãos, não sei se você está me acompanhando, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Sabe o que Jesus está dizendo em outra palavra? Que eles, os gentios, eles precisam se preocupar com isso. Mas você tem um pai. Você está me entendendo? Eles procuram essas coisas, você não precisa. A Bíblia está falando que Deus cuida dos lírios do campo, que hoje estão aqui, daqui a pouco já morreram. Se for na minha casa, morre mais rápido ainda, que eu não consigo cuidar de planta. E mesmo assim, nem Salomão, que foi o homem mais rico nessa terra, ele conseguiu se vestir mais bonito que eles. Porque Jesus coloca essa advertência, porque ele está dizendo o seguinte, se você começar a se preocupar com essas coisas, nós não vamos conseguir andar. Você sabe, irmãos, é engraçado, mas todo homem que decide, todo homem, toda mulher que decide
seguir um chamado ministerial, a primeira coisa que ela precisa aprender, e a primeira coisa que Deus faz questão de ensinar, é depender de Deus. Você sabia disso? Eu, quando fui para o ministério, fiz um monte de planos. Falei, não, eu vou alugar uns imóveis aqui, vou fazer isso, vou chegar lá na outra cidade, tinha a mesma universidade que eu dava aula da minha cidade, tinha na outra cidade onde eu ia plantar a igreja. Eu fui e conversei com o coordenador do curso lá, tinha vaga para mim, para dar aula lá, e minha esposa vendeu a parte dela na empresa, falou, eu vou comprar uma franquia aqui da Cacau Show. Graças a Deus não comprou, senão o resultado não ia ser bom. Não que a marca seja ruim, muito pelo contrário, a gente ia comer muito chocolate. Mas a gente havia feito muitos planos, sabe? E deram todos errados. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que o propósito de Deus seja cumprido. Sabe, Deus queria me ensinar que quem ia me sustentar não era eu, não eram os meus planos, não era aquilo que a minha cabeça tinha planejado, mas Ele ia tomar as providências dele. Porque eu não era mais um filho do mundo, porque as pessoas do mundo precisam, isso que está dizendo o texto aqui. Quem está lá no mundo tem que se preocupar mesmo, mas você não. Você é meu filho. Você me desonra quando você duvida que eu tenho poder para botar comida na sua mesa. Você não pode fazer isso comigo. Você tem que depender de mim. Sabe, porque se você não entender isso, deixa eu dizer, é isso que o diabo vai fazer para manipular a sua vida. A continuação desse texto que nós lemos ali, a respeito das riquezas ilícitas, é assim: porque ninguém pode servir a dois senhores, ou vai servir a Mamon, ou vai servir a Deus. Porque eles concorrem entre si. E é interessante como que Mamon, que é o Deus da riqueza, o Deus desse século, ele governa a vida de muitos cristãos. Você vai conversar com a pessoa, e aí, quantos filhos você tem? Tanto? Eu queria ter mais, mas não tinha condições. Ou seja, Mamon decidiu quantos filhos você ia ter. Não, eu ia tirar férias, mas sabe, aí eu ia me apertar. Não, Mamon decide quando você vai tirar férias. Mamon decide o dia que você vai no culto. Mamon decide quanto de oferta você vai dar na igreja. Mamon decide o que você vai fazer, para onde você vai, o carro que você vai ter, a escola que você vai estudar. Se você vai poder ir numa conferência ou não, é Mamon quem decide. Esse é o problema, irmãos. Enquanto nós estivermos sobre o governo de Mamon, nós não vamos conseguir cumprir o propósito que Deus estabeleceu para nós. Porque, obviamente, a Bíblia fala que é impossível você agradar esse aqui e agradar esse aqui ao mesmo tempo. Você está entendendo? Porque eles são concorrentes. Então, tudo que esse aqui vai fazer, Mamon vai fazer, é tentar, através dos recursos dele, impedir você de servir a Deus. Então, a chave aqui é você entender isso que Jesus está falando. A chave é você entender isso que Jesus fala aqui. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber. Não se preocupe com isso. Sabe, não estou dizendo que Deus quer que você ande maltrapilho. Eu ando maltrapilho, irmãos. Quero dizer que Deus tem cuidado de mim. Deus tem me suprido em todas as coisas que eu necessito. Sabe, eu quero dizer que eu aprendi a depender dele. Mas se eu não tivesse aprendido lá no início, eu provavelmente não estaria aqui. Porque à medida que Deus queria me levar para níveis maiores, para outros lugares, eu precisava simplesmente falar: Deus, você está mandando, eu vou. Eu lembro quando Deus falou para vir para esse país aqui, irmãos. Mas eu fiquei macho. Agora eu vou. Eu vou mesmo. E se não tiver nenhum lugar para ficar lá, eu vou alugar, eu não sabia nem falar inglês. Eu vou alugar um apartamento lá em Little Havana, que era o lugar que eu conheci em Miami. E vou começar a evangelizar os cubanos lá. Mas eu vou porque Deus mandou. Se não tiver uma igreja, se não tiver um pastor, não tiver lugar nenhum para mim, eu vou alugar um apartamento, vou começar uma célula lá no meio dos hispanos, lá no meio dos cubanos, lá em Little Havana, em Miami. Porque Deus mandou eu ir. Como é que você vai viver? Não me interessa. Deus mandou eu ir.
Agora, era isso que Deus queria? Não. Estava tudo preparado, mas precisava o passo de fé. Eu quero dizer que o caminho que está pré-estabelecido para você, desde a eternidade, é um caminho de abundância, é um caminho de prosperidade, é um caminho de crescimento, de avanço. Mas se você estiver esperando você ter condições, se você ainda estiver amarrado nas condições naturais, naquilo que Mamon sinaliza para você, você não vai ter fé para poder trilhar esse caminho que Deus está fazendo, que Deus preparou para você. Há necessidade de ter fé, irmãos. Há necessidade de você não andar por aquilo que você vê, mas andar por aquilo que a palavra de Deus está falando. Então, quando a Bíblia fala que todas as coisas concorrem para o bem, deixa eu dizer, é mais ou menos o seguinte: Deus está querendo te levar para um lugar. Agora, se você não quer ir para lá, o problema é seu, porque você vai ficar dando com a cara na porta, porque o objetivo de Deus pode ser que não seja o mesmo que você estabeleceu para a sua vida circunstancial agora. E eu falo vida circunstancial, irmãos, porque, veja, sua vida não acaba daqui a 40, 50, 60 anos. Eu não sei qual que é o dia que vai cantar o seu bingo, mas eu sei que vai, entendeu? E vão cantar a pedrinha que você tem na mão, senha número tal, por favor, vem para cá, para o céu. É engraçado que a única coisa que todos nós temos certeza, e parece que é a realidade mais ignorada de todos, mas deixa eu dizer, a sua vida não acaba ali. Agora tem gente que vive como um doido, né? Que vive como um maluco, como se a vida acabou ali, e aí, mais nada. Sabe, então o propósito de Deus é muito maior, e glória a Deus que Ele não nos deixa, às vezes, nos perder dentro desse sistemazinho que o diabo criou para nos iludir, para nos envolver e tirar a gente do propósito de Deus. Sabe, então, aquilo que coopera é o propósito maior. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Faz parte do propósito maior. Faz parte. Deus também escolheu para você que você tenha uma vida em abundância. Você sabe que às vezes quando eu falo assim, irmão, para de pensar em dinheiro, o cara acha que ele vai virar um monge franciscano, né? Vai fazer voto de miséria. Ah, pastor, agora eu tenho que andar maltrapilho, com roupa furada. Eu não quero dizer isso. Mas eu quero dizer para você tirar a mão, deixa que Deus cuida disso. E vou dizer, Ele cuida melhor do que você. Ele vai te dar muito mais do que você pensa. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem para nós. Cedo ou talvez não seja na hora que você queira, mas cedo ou tarde Deus vai te dar. Então a proposta que Deus tem é o seguinte: olha, cuida do propósito, cuida das verdadeiras riquezas, o que é terreno eu te dou, não se preocupa com isso, não se preocupa, você vai ter abundância, porque faz parte do projeto, você tem abundância, sabia disso? Sabia que em Efésios fala que nós somos escolhidos para Deus manifestar a sua bondade? É mais ou menos o seguinte, irmãos, o que está por trás dentro do propósito. Nós somos a igreja do Senhor. Então Deus ele precisa te dar uma vida maravilhosa para que as outras pessoas olhem para você e falem: eu quero fazer parte disso também. Ninguém vai conseguir evangelizar aqui se estiver na pior, te garanto isso. É a coisa mais difícil do mundo, sei lá, orar por um cara ser curado se você está cheio de doença. É possível? É possível, já vi casos assim, mas é mais fácil você ser o exemplo. Deus nos chamou para sermos exemplo. Então deixa eu dizer, é de interesse dele que você se dê bem. Qual que é o problema? A gente às vezes não se dá bem, porque nós não deixamos Deus fazer, nós mesmos estamos fazendo até aqui. Talvez o que você tem até aqui, talvez onde você chegou, e pode ser muito também, mas foi aquilo que você conquistou. Agora isso aí Deus não tem glória, porque foi você quem conquistou. E o problema de quando a gente conquista as coisas é que a gente também não larga de jeito nenhum, porque a gente sabe como que deu duro para conquistar, né? O pastor pede uma oferta de R$10 para pagar uma construção. Ah, você está doido? Tanto que eu trabalhei naquele sol ali, você não está vendo? Eu vou dar 10. Agora deixa eu dizer, quando é Deus quem te dá, meu amigo, não tem problema não. Eu sei que é muito usado no mau sentido, mas também pode ir para o bom. Um ditado falando: aquilo que vem fácil, vai fácil.
Deus te deu, não tem problema de dar também. Sabe, se você ainda tem alguma dificuldade em largar alguma coisa, é porque foi você quem construiu, com muito esforço, com muita dificuldade. Mas eu quero dizer que Deus também planejou te dar coisas, mas da maneira dele. Sabe, Ele sabe escolher coisas muito melhor do que nós. Sabe, Ele tem planos que são muito maiores do que o nosso. Sabe, esse é o projeto dele para nós, é o destino que Ele escolheu para nós, para que nós vivêssemos como exemplo, para que nós nos tornássemos um dia como Jesus Cristo. Como que você acha que Jesus Cristo vivia, irmão? Você acha que Ele vivia preocupado? Você acha que Jesus tinha preocupação? Puxa, e agora? Estou indo lá para Cesareia, será que vai ter comida lá? Será que Jesus se preocupava com isso? Sabe, você foi chamado para viver desse jeito. Sabe, Jesus, Ele não é apenas... Eu lembro que eu, quando era criança, né, eu via sobre Jesus, eu imaginava que Jesus era assim um cara tão distante, né? Mas Jesus era perfeito, mas Jesus, né, Jesus era Jesus, né? Mas a Bíblia fala que nós fomos chamados para sermos igual a Ele. Está cada vez ficando mais pesado esse sermão, né? Ser igual a Jesus. Mas você sabe que, e eu já estou encerrando, você sabe que, que da mesma forma, né? Aqui fala que, portanto, aos que de antemão conheceu, 29, também os predestinou para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Lembra? Jesus era o unigênito, era o único Filho de Deus, mas agora ele não é mais unigênito, ele é o primogênito, ele é o primeiro de muitos irmãos. Mas agora no 30 fala como que isso vai acontecer. E aos que predestinou, a mim e a você, amém? Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Você sabe, eu quero dizer que aquele que te chamou, Ele te tornou justo. Eu sei que o nosso conceito de justiça ainda é de acordo com aquilo que a gente faz, mas a Bíblia chama essa justiça de justiça própria, porque é uma justiça que ela provém do meu esforço. Então ela é minha justiça. Então, se eu faço as coisas certas, se eu obedeço aos mandamentos, eu sou um justo, com a minha justiça, com a minha obediência. Isso é a justiça própria. Mas a Bíblia fala que nós não vivemos com base na nossa justiça própria, mas na justiça que vem de Cristo. Porque a Bíblia fala que junto com a vida eterna, Ele te deu o dom da justiça. Você sabe o que é isso? Ele pegou tudo aquilo que Jesus Cristo era e colocou em você. Então, para que esse propósito se cumprisse, até aqui você estava achando difícil, né? Mas para que isso pudesse acontecer, a Bíblia fala que aquele que te chamou, porque você sabe, ninguém aqui veio, eu acho que eu vou para a igreja, vou oferecer minha presença para Deus, não. A Bíblia fala que foi Ele quem nos escolheu. Sabe, Ele te chamou, você está aqui hoje porque você escutou a voz dEle. A Bíblia fala que Ele também justificou você. Para que tudo isso se cumprisse, você foi feito justo. E agora que Ele te justificou, a Bíblia fala que Ele também te glorificou. Você sabe qual que é o problema, irmãos? Por que às vezes a gente tem uma dificuldade em desapegar das coisas e, como Jesus fala, não andeis ansiosos, não andeis preocupados. Porque não é que a gente duvida que Deus pode nos sustentar. Quem crê que Deus pode sustentar? A gente duvida que será que Deus quer me
sustentar. Será que eu mereço? E o dia que eu pisar na bola? Eu era assim, eu acreditava que Deus podia. Eu tive uma experiência, a vida inteira eu fui criado num berço evangélico, mas aos 18 eu tive uma experiência forte com Deus, e eu entendo que ali eu me tornei um crente. E eu creia que Deus podia me dar qualquer coisa, só não queria receber nada de Deus, porque eu achava que o dia que eu faltasse no culto, pisasse na bola, Ele puxava o meu tapete, tomava tudo de volta. Porque eu achava que a minha justiça era baseada nas coisas que eu fazia. Então, muitas vezes a nossa dificuldade, como eu falei, ninguém gosta de viver preocupado. Ninguém gosta de ficar trabalhando exaustivamente. Você sabe, esse país é o lugar onde as pessoas trabalham exaustivamente. Mas as pessoas fazem isso porque elas têm medo de ficar na mão, medo de, e se Deus não fizer. E esse medo não é o medo de Deus não poder, porque Deus pode. O medo é, será que Deus vai fazer para mim? Porque nós olhamos para nós, e nós ainda avaliamos a justiça própria, ainda avaliamos as nossas atitudes. Deixa eu dizer, aquele que te chamou, te tornou justo também. Sabe, Deus vê você como um justo, e a Bíblia fala que o justo não mendiga o pão. Aliás, você já viu quantas promessas na Bíblia tem para o justo? É você. Estava brincando, conversando com os irmãos lá na célula, que quando eu fui ter o meu filho, Deus falou assim: eu vou te ensinar muito através dele. E às vezes eu vejo ele brincando, né? Apenas acompanho ele com meus olhos e sinto um prazer tão grande em ver ele. Sinto uma alegria, algo que é inexplicável. Sinto um prazer em ver o meu filho. E às vezes eu começo a chorar, irmãos, porque eu falo assim: Deus, é assim mesmo que você sente comigo? É verdade que você sente esse prazer na minha vida? Deus fala: é, meu filho, você é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe, não é porque eu larguei o Brasil para vir aqui, não é porque eu estou pregando, não é porque eu lhe der, irmãos, eu tenho tantos pecados quanto qualquer um aqui. Sabe, eu não tenho qualidade nenhuma, mas é porque Cristo justo colocou a justiça dele em mim. Sabe, eu quero dizer que essa é a alegria que Deus tem na sua vida. Esse é o prazer que o Pai tem em você. Sabe, quando nós nos tornamos conscientes desse prazer, nós entendemos que nós somos filhos amados. Não pelo que nós fazemos, mas por aquilo que nós somos. Imagem e semelhança de Deus. Porque Ele não só te justificou, mas Ele te glorificou. Ele colocou glória sobre você. Nós estamos com vestes glorificadas. Você sabe, as suas roupas espirituais são roupas glorificadas. Sabe, tudo isso que Deus fez para você, para que você pudesse cumprir o propósito dEle. Sabe, para que você não entrasse nesse joguinho que o diabo faz com as pessoas aqui, onde as pessoas elas precisam todos os dias matar um leão, né? Já viu essa expressão? Matar um leão por dia para poder sobreviver. Deus não te chamou para sobreviver. Deus chamou para que você tivesse uma vida em abundância. Deus te chamou para manifestar a riqueza da sua glória. Deus te tornou justo. Deus te tornou glorioso. Não foi para você viver uma vida medíocre, mas foi para que você cumprisse o propósito eterno para o qual você foi criado. Sabe, e para que você viva esse propósito, é preciso que você conheça esse propósito. Sabe, e a maneira de nós conhecermos esse propósito é buscando intimidade com Deus. Sabe, às vezes as pessoas acham, né? Eu conheci um rapaz e eu comecei até a discipular ele, mas por um motivo ele precisou voltar para o Brasil. E eu falo: cara, você precisa sair, pregar, começar a liberar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E na cabeça dele ele botou que ele precisa fazer uma faculdade de teologia. Eu falei: não vai para o cemitério, ou para o seminário.
Porque ele acha que eu preciso aprender, irmão. E eu me lembro de uma situação que na Bíblia conta a respeito de Maria, irmã de Lázaro. A Bíblia fala que uma semana antes da Páscoa, você sabe, Jesus foi crucificado na Páscoa. Então, uma semana antes de Jesus morrer, a Bíblia fala que aquela mulher entrou por onde Jesus estava e quebrou um vaso de nardo puríssimo, que valia 300 denários, ou seja, um ano de trabalho de uma pessoa. E aqueles discípulos começaram a repreender, você sabe, todo adorador choca o religioso. E Jesus repreende aqueles discípulos e fala: deixa ela me embalsamar. Porque quando as pessoas morriam, eles, claro, não tem os recursos de hoje, então eles passavam perfume para que o cadáver, né, não começasse a cheirar mal. Então depois que a pessoa morria, eles passavam esse perfume. Mas ela estava fazendo isso 7 dias antes. Só que ela não sabia que Jesus ia morrer. Nem os discípulos, apesar de Jesus ter falado insistentemente isso várias vezes para os discípulos, nem os discípulos sabiam que Jesus ia ser crucificado ali na Páscoa. Nem ela. Mas ela simplesmente seguiu o impulso do seu coração e derramou aquele perfume. Jesus falou: deixa que ela fazer isso. Ela está embalsamando o meu corpo. Agora você sabe o que é interessante? É que Jesus foi crucificado. E a Bíblia fala que no dia seguinte, no terceiro dia, algumas mulheres foram lá no túmulo de Jesus para fazer isso, como era de costume naquela época. Foram lá para embalsamar Jesus. E a Bíblia fala que elas removem a pedra, só que Jesus não estava mais lá. Aquilo que elas foram fazer, Maria havia feito uma semana antes. Agora eu pergunto, ela entendia o que de teologia, irmãos? Ela por um acaso ouviu Jesus falando da sua morte, tinha feito as contas lá, não, eu já sei o dia que Jesus vai voltar, vai ser dia tal, pastor. Não, ela não sabia nada disso. Ela simplesmente tinha um coração sensível a Deus. Sabe, nós achamos às vezes que precisamos de teologia, às vezes a gente acha que precisa de um microfone para pregar o Evangelho. Nós só precisamos de um coração sensível a Deus para fazer a vontade dEle. Um coração que está preocupado em estar perto de Jesus. Sabe, nada mais do que isso, irmãos. Sabe, sem saber, ela estava fazendo talvez um dos atos proféticos mais relevantes da Bíblia. E Jesus falou que onde o Evangelho fosse contado, o que ela havia feito seria também. Sabe, nós só precisamos de um coração próximo de Jesus para entender o nosso propósito. Eu tenho certeza que as oportunidades estão o tempo inteiro do seu lado. As respostas que você tem que dar, todos os dias, o Espírito Santo já fala no seu coração. Sabe, mas é preciso a gente entender que há esse propósito e que nós precisamos andar com Ele, que todas as coisas estão cooperando para que você ande no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Sabe, como eu falei, às vezes o seu propósito o seu projeto de vida, eu não sei se é o mesmo projeto que Deus tem para a sua vida, mas Deus está se importando com o projeto que Ele fez para a sua vida, que é muito maior do que o seu plano, e lá no fim você vai agradecer Ele. Eu falo: Deus, que bom que não deu certo. Sabe, eu estava ouvindo o pastor Aloysio contar agora nessa conferência, eu não fui, mas eu estava acompanhando, porque eles transmitiram ao vivo as palavras. Estou finalizando, tá? Ele é um homem muito inteligente, muito dedicado, que ele havia estudado para um concurso, na época dele, você passar num concurso para entrar no Banco do Brasil, era assim, o ápice de uma carreira profissional de alguém, né? Eu, inclusive, tenho 2 tios que entraram muito jovens no Banco do Brasil e hoje são aposentados muito bem, porque era um órgão que pagava muito bem. E ele estudou tanto que ele começou a montar um cursinho lá na igreja, porque os outros jovens queriam também. E ele chegava de ensinar para aqueles jovens a respeito, a matéria do curso, né? E eles faziam alguns simulados lá, e ele tirava assim, nota 98% de acerto. Então, na cabeça dele, estava certo que ele não só ia passar no concurso, mas ia passar entre os primeiros, né?
naquele concurso. Ana está rindo porque ela estava lá, ela escutou essa história. E a Bíblia fala que, Jesus, o pastor Aloysio, ele conta que ele chegou no dia do concurso, num domingo de manhã, se ajoelhou como fazia todas as manhãs, e falou: Senhor, faz na minha vida a tua vontade, faz na minha vida a tua vontade. Levantou-se, foi embora para prestar o concurso. Aí chegou lá, na hora de entrar, ele havia esquecido o cartão de entrada na casa dele. Deus fez na vida dele a vontade de Deus. Pensou se esse homem tivesse passado no Banco do Brasil? Eu me lembro também que um outro pregador muito famoso no Brasil, Silas Malafaia, que também é um homem muito inteligente, ele fala que o sonho dele era ser piloto da FAB, e que ele estava muito preparado para o concurso, e parece que naquele ano que ele ia entrar na FAB, um presidente baixou um decreto lá, e eles não chamaram ninguém. Glória a Deus por isso, porque o Brasil ia perder um grande evangelista, que é o pastor Silas Malafaia. Sabe, irmãos, muitas frustrações na nossa vida, nós temos que entender que elas concorrem não para o bem do nosso projeto, mas concorrem para o bem do projeto que Deus tem na sua vida. Deus está muito mais interessado na sua vida eterna do que nesse curto período momentâneo de vida que nós temos aqui. Sabe, se você entender isso, você vai desfrutar da plenitude de tudo aquilo que o Deus, nosso Pai, preparou para você nesse tempo. Amém, meus irmãos?